Aí, produção, tá sem retorno, aumenta o grave. Ô, não tá chegando o agudo. A gente tá aqui hoje no Música em Casa para relembrar um monstro da música popular brasileira, nosso amigo Tim Maia, o síndico. O Tim Maia, o síndico, exatamente. Pessoal, esse é o Música em Casa. Solta a vinheta, produção. É isso aí, pessoal. Hoje a gente vai homenagear o grande Tim Maia. Mas antes tem um recadinho aí. Fala aí, Otavão. Então, o recado é o seguinte, eu queria falar para vocês que acompanham Música em Casa, se inscrever no canal e compartilhar com quem vocês acham que vão gostar do conteúdo. E também deixe o like e na descrição do vídeo tá todas as músicas que a gente vai falar aqui. Exatamente, olha, a gente aqui na descrição do YouTube deixou para vocês a playlist com as músicas que a gente vai comentar aqui hoje. Né? Certinho. Então é isso, pessoal. Nós vamos falar então do Tim Maia, começar que ele nasceu na década de 40, né, Otavão? Então ele nasce em 1942 e com 15 anos de idade ele monta, né? Ele é um dos fundadores da sua primeira banda, né? The Sputniks. Tim Maia gostava muito dessa história de corrida espacial e tudo, né? Então aí por isso o nome da banda. Inclusive a gente falou também dos Sputniks aqui no card, no episódio sobre a Jovem Guarda. É verdade. Que teve uma grande importância também. É verdade. Quiser assistir um episódio sobre Jovem Guarda, é só clicar aqui no card, tá certo? Que você vai assistir. Otavão, quem é que fazia parte desses Sputniks mesmo? Então, nada mais, nada menos, ninguém como Roberto Carlos, Arlênio Silva, Edson Trindade e Wellington. Então imagina, o cara monta a primeira banda já do lado do Roberto Carlos, né? Eles têm uma amizade aí, né? Essa amizade é permeada aí por algumas polêmicas, né? Que a gente depois vai comentar. Inclusive no filme dele, recentemente, em 2014. Exatamente. Olha, indicação importante, hein? O filme aí do Tim Maia, pessoal, ficou muito legal o filme, tá? Quem não conhece a história dele, o filme mostra alguns trechos dessa história dele que são bem bacanas mesmo. Em 1959, o Tim Maia acabou indo para os Estados Unidos, né, Otavão? Depois da banda terminar por briga. Por brigas. Aliás, briga é o que não falta na biografia do Tim Maia. Ele era bem polêmico, né? Era. Então, em 59, ele foi para os Estados Unidos, né? E lá nos Estados Unidos, ele tomou contato com o que estava acontecendo na época, no início dos anos 60, né? A Soul Music estava no auge, né? Soul Music, para quem não conhece, né? A música da alma, né? Então, na verdade, assim, nasce com influência da música gospel, mas ela tem um groove, um ritmo muito sensual, né? A forma de dançar também, muito sensual e tudo. E, assim, ó, Soul Music, que depois, né, a gente pode considerar como parte da Soul Music o funk, né? Que, diferente do funk que a gente conhece hoje, o funk carioca, é um pouco diferente aí, né? Mas alguns expoentes, assim, na época, né, já estavam surgindo e o Tim Maia teve contato com isso, né? E o que aconteceu com ele lá nos Estados Unidos mesmo, Otávio? Ele acabou sendo deportado por porte ilegal de drogas, né? Inclusive ele conta em uma entrevista que ele foi encontrado, ele em si não tinha nada a ver com tráfico, não. O que acontece é que ele foi pego com maconha, né? Foi preso e deportado, né? Isso em 1963, né? Aí ele chega aqui no Brasil e o pessoal que era colega, amigo dele, né? Já estava assim, meio que engrenado, né? Otavão, lá com a Jovem Guarda e tal. Só que ele ainda não, ele ainda, né, leva um tempo. Só em 1968 que ele compõe uma música que acaba sendo gravada pelo Rei, né, cara? Pelo Rei. Que é uma música muito bacana, né, Otávio? Qual é? Chama Não Vou Ficar. Faz um trechinho aí pra gente, por favor, né? Toda a verdade deve ser falada e não vale nada se enganar. Não tem mais jeito, tudo está desfeito e como você não posso mais ficar, não vou ficar não. Não vou ficar, não. Não vou ficar não. Cara, é
muito bom. E tem muitas gravações muito interessantes, né? Regravações. Inclusive do Kid Abelha, do Lulu Santos, que ele faz um disco só de regravações. Caramba, esse disco do Lulu Santos, o Otávio que me mostrou, inclusive, esses dias, mas assim, muito bem gravado, muito bem mixado, né? E tem essa música, né? O Lulu faz uma versão dessa música que vai estar na nossa lista do Spotify, pode ter certeza aí, porque ficou muito legal mesmo. E em 69 ele lança o primeiro compacto, que é com a música Primavera e Jurema. Que Primavera, pra você que não conhece, às vezes não conhece, né? É aquela música. É primavera, eu te amo. É muito show essa música, eu adoro. E logo depois, em 70, ele lança o primeiro disco, o primeiro LP, né? Otávio, qual música que você destacaria nesse primeiro LP dele? Que, cara, foi um estrondo, né? Quais as músicas aí você destacaria? E engraçado que muitos amigos dele, né, inclusive em alguns documentários que eu vi, falam que o Tim Maia foi aquele cara que dormiu sem ninguém conhecer ele e acordou sendo um sucesso enorme, né? Verdade. E as músicas presentes no LP, que chama Tim Maia, 1970, que foi lançado em 1970. Ele não costumava pôr títulos disso, né? Era só Tim Maia e a data, né? Desculpa. Azul da Cor do Mar, a Primavera, que foi lançado no compacto, e Eu Amo Você. Sim, 3 músicas assim que você tem que ouvir, né? E essa Azul da Cor do Mar tem até uma história bacana, né, Otávio? Que a gente estava conversando. Quer contar essa história? Eu acho que é legal contar, hein? Beleza, eu conto. Que é o seguinte, ele voltou dos Estados Unidos, né? Ele foi morar com um amigo dele, né? Que tava tendo sucesso na vida e tal. E ele meio sem grana, ele ficava meio de fora disso, né? Aí um dia ele escreveu essa música, gravou. Nossa, imagina. E ele escreveu essa música num dia que ele estava muito triste. Música fantástica mesmo, né? Toca um pedacinho dela aí pra gente, Otávio. Vou tocar. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho tanto pra contar, dizer que aprendi que na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro ri. Cara, dá pra sentir a tristeza dele, né? Parecia que as coisas pra ele não estavam dando certo, né? E ele ficou muito famoso de fazer essas músicas mais pra baixo, né? Sem ser pra baixo, né? Então. Com letras tristes, assim, mas... Que por muitas vezes como uma levada legal, né? E aí em 71, o Tim Maia lança o Tim Maia 71, que a gente, 1971, né? Que a gente destacaria algumas músicas. Quais músicas, assim, desse disco, Otávio? Uma muito famosa, talvez a mais famosa dele, não sei. Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar. É uma das bem famosas, né? Assim, ó, toda festa, todo baile de carnaval mais antigo tinha que tocar. O que mais? Não Vou Ficar, que antes tinha sido gravado pelo Roberto Carlos, agora foi gravado por Tim Maia. Preciso Aprender a Ser Só. Esse Preciso Aprender a Ser Só, essa música, depois ouçam uma versão do Gilberto Gil. Vai estar aqui também na nossa listinha aí do Spotify, tá? E lógico, uma última música, que também para mim é uma das que mais, né, tem relevância da carreira dele. Você. Que eu queria que você fizesse uma versão dela aí. Você é mais do que sei, é mais que eu pensei, mais que eu esperava, baby. Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, baby. Muito bom, muito bom. Inclusive eu recomendo ouvir essa música também, uma versão que os Paralamas gravaram. É verdade, é muito legal, muito bacana mesmo. E aí em 72 o Tim Maia lança um outro disco ainda. O Tim Maia tem diversos discos aí na carreira, né? E nesse disco de 72 ele lança a música O Que Me Importa, né?
que a gente estava fazendo até uma pesquisa aí sobre isso. O Otávio até, o quê? Essa música é dele? Porque a gente conhecia mais essa música com quem, hein, Otávio? Com a Marisa Monte, que também gravou Chocolate. Gravou, é verdade. De 1971. 71 também, né? Que tinha, que também é do Tim Maia. Que, aliás, essa versão da Marisa Monte de Chocolate é do primeiro disco dela, né? Que eu comento sempre com o Otávio, que o primeiro disco da Marisa Monte foi muito forte, assim, que ela trouxe clássicos, né? Cantando de uma forma diferente, com um drive na voz, que eu acho super bonito, assim, né? E além de O Que Me Importa, a gente também tem uma música que é um clássico, assim, tocou muito, que é Canário do Reino, tá? Tem uma versão muito legal com o Kid de Abelha e o Lulu Santos dessa música, sim, né? Que eu mostrei pro Otávio e falou, cara, eu não conhecia, né? E é bem bacana também, né? E 73? Em 73 ele lança o Tim Maia, em 1973, com Réu Confesso e Gostava Tanto de Você. Cara, Réu Confesso tem um groove, né, meu? Inclusive eu também recomendo ouvir na voz do Frejá. Verdade. Verdade. Vai estar aqui na descrição do YouTube e a lista no Spotify. Pode ter certeza que vai estar lá. Vai estar lá, que essa versão do Frejá a gente gosta muito, né? E Gostava Tanto de Você, né? Que faz um trechinho pra gente aí. Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristeza vou vivendo, aquele adeus não pude dar. Você marcou a minha vida, viveu o que eu na minha história. Chego a ter medo do futuro, a solidão que minha porta pra ti. E eu gostava tanto de você, gostava tanto de você. Gostava Tanto de Você também tocou demais, né? Aí em 1974 o Tim Maia conheceu o famoso livro, né? Então ele conheceu o livro Universo em Desencanto, né, cara? E o que você me diz dessa fase dele aí, Otavão? Primeiro vamos falar um pouquinho do que foi esse livro, né? Vamos. Você quer falar? Eu falo? Pode falar. Então, esse livro, na verdade, ele trazia uma teoria um tanto confusa e maluca até para os moldes do Tim Maia, né? Onde o guru Manuel Jacinto trazia uma teoria de que nós, seres humanos aqui na Terra, somos seres exilados de um outro planeta perfeito e que a gente estaria aqui, né, no meio dos vícios, em sofrimento e tal, e que a gente ficaria assim até que a gente conseguisse o que ele chamava de imunização racional, tá? Que você só alcançaria lendo o livro e praticando, né? E aí nessa onda o Tim Maia abandonou as drogas, abandonou o álcool, abandonou carne vermelha, emagreceu pra caramba. E o que isso fez com a voz dele, Otavão? O que você me diz? Que a gente estava ouvindo esses discos esses dias. Absurdo. O disco em si, musicalmente, é algo extraordinário. As letras são todas de uma doutrinação religiosa, né? Extraordinária. Mas musicalmente, tanto a voz dele quanto os músicos que ele escolheu, a forma que ele compôs o álbum, é um dos melhores álbuns. Olha, o que eu ia falar, né? Que a gente tem o Tim Maia Racional volume 1, né? Foi lançado em 75. Depois vem o volume 2 e o volume 3, que foi compilado agora em 2011 pelo produtor Cassim. Cassim, que é um produtor super conhecido e tal. E esse volume 3 foi compilado agora em 2011 porque eles encontraram material dessa fase racional do Tim Maia num estúdio no Rio de Janeiro. Segundo dizem, é porque esse material ficou lá meio que represado porque ele não tinha acertado o valor da gravação. Tim Maia era meio maluco, né, cara? Mas assim, o que o Otávio falou, eu assino embaixo. Para mim, esse Tim Maia Racional é o auge da criatividade musical, da potência de voz, de como ele coloca a voz, os grooves, cara. Quem gosta de baixo, cara, quem gosta de groove, aquelas guitarras de funk mesmo, né?
Nossa, é incrível, é incrível. Lógico, as letras, né, todas igual o Otávio falou, tem muito desse momento Tim Maia racional, né? E algumas massas também da gente citar, Bom Senso. Bom Senso, eu acho que até a letra, né, ele fala assim, né, que olha, já aconteceu um monte de coisa comigo, mas agora adquiri bom senso. Se você desconsiderar uma parte, até a letra dela é bacana. Tem que desconsiderar também a parte... Verdade. E também, uma música também chama Imunização Racional, mas você vai conhecer só se eu falar que tem, entre parênteses está Que Beleza. Que beleza! É muito linda essa música, cara. O groove, nossa, muito bonito. Irrational Culture. Cara, essa música, mais de 12 minutos, uma aula de soul, uma aula de funk, uma aula de groove. Olha, é aquilo que eu falei, quem gosta de groove, né? Cara, tem que ouvir. Tem que ouvir porque é incrível. Esses discos são musicalmente incríveis, né? E o Tim Maia abandonou esses discos por muito tempo porque ele teve uma briga, né, com o Guru, né? Pode contar. Então, na verdade, se eu não estou enganado, dizem as más línguas que ele viu esse guru aceitando dinheiro, né? Foi isso. Aí ele chutou o balde de vez, aí ele pirou. Pirou não, voltou. Voltou ao modo Tim Maia modo de Tim ser, Maia. que era sempre muito exagerado, né? Com álcool, drogas, né? E foi isso que debilitou muito a saúde dele, infelizmente, né? Morreu muito cedo, né? Muito cedo. Tinha muito chão ainda pela frente para criar e tal. Mas, olha, eu indico fortemente que vocês ouçam, né? Até porque esses discos racionais, da fase racional do Tim Maia, eles só vieram pro stream tem pouco tempo. Se eu não me engano, foi esse ano, né? Era um negócio que era meio underground e tal. Então, é bem bacana mesmo. Então, ele abandonou a seita em 1975, né? E aí voltou a gravar. Mas na época da seita, como o Otávio disse, ele meio que forçou os músicos a lerem um livro, vestir de branco, pintar uns instrumentos de amarelo, né? E os músicos, pô, tô aqui com o Tim Maia. Ele lançou um selo, né? Depois virou a gravadora, né? Então isso deu muita liberdade para ele gravar o que ele quisesse, né? A gravadora Vitória Régia. Ele, se eu não me engano, se ele não foi o primeiro artista brasileiro a fazer isso, foi um dos primeiros, né, a criar sua própria Vitória Régia, que era o nome gravadora. da banda. Isso, que era o nome da banda, né? E aí ele deu o nome à gravadora, né? E mesmo depois dessa fase racional, a gente tem diversas músicas, né? Vamos citar algumas aqui pra gente fechar? Só algumas? Sossego e Acendendo Farol, do Disco Club. Então, olha esse disco, né? Ele traz também a influência da dance music, mas de uma forma muito elaborada, né, cara? O groove, muito bem feito, né? Você e eu e você, tocava em tudo quanto é baile, né? O Descobridor de Sete Mares também foi um disco. Também. Nossa, que musicão, hein? Então, assim... Tá tudo dentro do disco que você falou. Tá tudo dentro do disco, exatamente. Então, né? E aí depois a gente, na década de 90, a gente tem uma fase do Tim Maia, assim, né? Uma fase mais romântica e tal. Por exemplo, tem a música Pede a Ela, né? Que eu, sinceramente, eu acho que a música é até legal, mas eu não gosto muito dos timbres, né? E aí isso é, né, da opinião de cada um. Eu acho que os timbres do final dos anos 80, início dos anos 90, chega a me incomodar o tanto que eles, sabe? Aquela textura meio artificial. Tem mais alguma que você esteja lembrando aí? E Acendo Farol. Nossa, Acendo Farol também, né? Uma música bem dançante. O Tim Maia tinha essa marca, né, cara? De fazer uma música dançante, fazer uma música... Tirando todas as polêmicas, porque o Tim Maia era conhecido por reclamar do som onde ele ia tocar, porque também o ouvido que aquele cara tinha também era até difícil, né? Ele sempre reclamava do retorno. Agudo no bumbo. Põe agudo no bombo, pô. Realmente, o bumbo sem aquele kick fica tudo embolado, né, cara? E ele era baterista, né? Muita gente não sabe, ele era baterista. Bem lembrado, ele era baterista também, né? Então ele conhece demais de groove, né? Conhecia, né? Representando sua classe. Representando minha classe de bateristas aí, né? Então, cara, Tim Maia, pra mim, é um cara que eu admiro muito, assim, toda a produção musical que ele teve, né? Um cara
contribuiu muito para essa miscelânea que é a música brasileira, né, cara? Que essa mistureba toda que é tão bonito, né? E desmistificando uma coisa que todo mundo fala, ele não morreu nos palcos. Na verdade, ele passou mal durante o show, Isso. foi levado ao hospital e alguns dias depois ele acabou falecendo. Isso foi em 1998, né? E muito cedo, ele era jovem ainda, assim, ainda tinha muito chão, né? Infelizmente, a gente perdeu o Tim Maia. Então é isso, gente. Hoje foi o nosso Música em Casa com muito groove. Eu amo soul music, o Otávio sabe, né? O Otávio também. E eu acho que o Tim tem um papel super importante na música brasileira, merece toda a nossa homenagem, né? Grande abraço. Até a próxima, gente. Até a próxima. Valeu.